Oi, queridos! Quero trazer e compartilhar com você mais uma palavra aqui. Os preparos e processos de Deus. E olha, essa palavra ela foi gerada através de um compartilhar com um pastorzão, amigo nosso. Pastor Lucas, estou roubando tua palavra não, tá? Mas como a gente estava lendo o mesmo capítulo, eu quero aqui compartilhar, né, como que eu fiquei ruminando naquilo que a gente conversou, tá bom? Então eu sei que você vai ouvir esse vídeo aí, se sinta assim, nós compartilhando juntos, como se essa palavra fosse minha e sua, daquilo que Deus ministrou, tá bom? 1 Samuel capítulo 17 conta a história de Davi, quando ele derruba Golias. E essa história é muito tremenda, porque tem todo um processo, né, para Davi chegar perto de Golias, as pessoas desacreditando que ele poderia, porque ele era muito franzino. E a partir do versículo 47 do capítulo de número 1 Samuel 17, do versículo 47 diz assim, Davi falando para Golias: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é o Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto na mão. Uau! Todo mundo viva com essa história, né? Davizinho, aquele que teve aquele processo que já tinha sido ungido lá atrás, que a própria família, o próprio pai achava que não era ele que Deus queria, Deus estava usando ele. A gente vê aqui Davi nesse momento da vida dele, sendo levado com ousadia a lançar a mão do escudo que o exército tinha, da armadura que o exército tinha, pegando somente uma pedrinha e dizendo assim: olha só, você está afrontando a mim e ao meu povo? Não, você está afrontando o Senhor dos Exércitos. E aí ele vai com uma pedrinha, pá, atira na testa e aquela pedra faz o gigante cair. Pois bem, que vitória tremenda, não é? Que ele passou, que processo. Mas pastor, o que isso tem a ver com o que você quer falar? Eu quero te perguntar se você tem hoje lutado e tem permanecido na batalha com as armas certas, porque nas estações que nós passamos, nos ciclos que nós passamos, nem sempre vai ser a mesma batalha. Deus inicia a vida de Davi aqui como um guerreiro, tirando ele de um lugar e levando para ele para uma outra posição, para lutar contra Golias aqui primeiro, com uma pedrinha. E com essa pedrinha ele consegue derrubar o gigante, mas porque Deus tinha para ele. Dali para frente, essa pedrinha ia ser o suficiente? Não. E é nesse ponto que eu quero falar com você. Que essa conversa que eu estava tendo com o pastorzão Lucas, junto com o grupo, e a gente começou a refletir, eu estava lendo esse texto também. O que acontece com Davi? Depois que esse processo passa, ele começa outro. O nosso processo, a nossa vida é sempre de crescimento. Aquilo que você usou no passado pode não servir agora, você tem que ser aberto para ser treinado, para ser forjado, para coisas grandes e maiores, para desafios maiores que vêm. Quando ele sai dali e ele enfrenta Golias e começa todo o processo de Deus, uma pessoa chega perto dele, aquele que se torna o seu melhor amigo, Jonatas, filho de Saul, ele fala assim: Davi, ok, nossa, foi tremendo a sua batalha, você derrubou Golias com uma pedra, mas deixa eu te falar, não para aí. Você não pode parar naquilo que se fiar nessa pedrinha. Você precisa passar por um treinamento, porque aquilo que Deus tem para você, treinamentos vão vir. E às vezes a gente não quer esse treinamento, a gente não quer se preparar, a gente não quer ouvir as pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos ensinar a crescer. E ele fala assim: olha só, para ser rei, você precisa se alimentar, ficar mais fortinho. E às vezes a gente vive só de palavras rasas,
sem se conectar e ter relacionamento com Deus, achando que aquilo ali vai ser o suficiente para você vencer as batalhas. E é por isso que muitas vezes você se encontra fraco e desesperançado. O que ele faz? Vamos engordar aí, Davi. Vamos aprender a colocar aí a roupa do exército. Você precisa engordar para a roupa cair em você, porque a Bíblia diz nos capítulos anteriores que quando Davi foi colocar a roupa caía, dançava nele, porque ele não tinha massa estrutural para isso. E aí Jonas fala, olha só, toma a minha espada, você precisa aprender a lutar. Para ser rei, para enfrentar as batalhas, os exércitos, você precisa passar por um treinamento. Você está no treinamento. Mas a pedrinha que você usou lá atrás não vai ser suficiente para você derrubar os desafios que têm vindo pela frente. E você precisa usar as armas certas. Lá em Efésios 6:12 fala sobre a armadura de Deus. E talvez você esteja sem ela há muito tempo. Abre lá em Efésios 6:12 e confere ela. O processo do treinamento de Deus que vem para te fortalecer, para te forjar, para você não cair quando lutas maiores vierem, porque elas vêm, a Bíblia fala sobre isso. Que nós vamos passar a enfrentar lutas e desafios, sim, aflições. E não é uma pedrinha que vai ser necessário, mas nesse processo de Deus nós precisamos caminhar para melhorar, para entender quais são as nossas fragilidades, as nossas debilidades humanas. Aquilo que muitas vezes nos impedem tem feito a gente cair, tem feito a gente ser inconstante, tem feito a gente duvidar. Olha só. Pegue as armas certas. Vá para o treinamento. Leia a palavra. Deixa que a palavra seja o seu alimento. Que a palavra possa te sustentar, te fortalecer. A oração, o jejum, a comunhão com a igreja, a comunhão com pessoas de Deus que vão te levar para crescer. Davi aqui tinha um companheiro que o levou a crescer. Quem são as pessoas que estão andando com você? Elas estão te ajudando a fortalecer ou a enfraquecer? Pense nisso. Para vencer níveis maiores, guerras maiores, você precisa de armas maiores. Armas maiores. Você precisa se preparar e não se esconder. Você precisa pegar a espada certa. Então pegue essa espada, vá para o treinamento, porque Deus tem muita vitória para te dar. Mas faça a sua parte e Ele vai fazer a dele também, ok? Um beijo no seu coração.